Olá, meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. O vídeo de hoje apresentará as grandes áreas de conhecimento dos concursos públicos de Educação Física. No primeiro bloco, será apresentado essas áreas de conhecimento fazendo algumas referências ligadas a questões históricas e discutindo os motivos pelos quais esses conteúdos foram colocados nas avaliações. No segundo bloco, será apresentado as novas áreas de conhecimento desses concursos públicos. Nós iremos fazer algumas reflexões e alguns questionamentos a respeito desses conteúdos nas avaliações. As grandes áreas de conhecimento dos concursos públicos de educação física podem ser divididos em 3 grandes blocos: língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Dentro das disciplinas dessas grandes áreas de conhecimento, cada concurso tem autonomia de selecionar os conteúdos que melhor lhe convier. Entretanto, no decorrer dos últimos 20 anos, nós já podemos apurar como é feita a seleção dos conteúdos para cada um desses grandes áreas de conhecimento. Incrivelmente, o que menos tem variado são os conhecimentos pedagógicos. Eles têm sido mais ou menos trabalhados da mesma forma em vários concursos de educação física, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil. As principais disciplinas e conhecimentos ligados a conhecimento pedagógico são aspectos históricos, filosóficos, políticos, psicológicos e sociológicos da educação. Depois, entre os aspectos ligados ao cotidiano escolar, a questão da avaliação, planejamento, violência entre escolares e inclusão social. Tem aparecido também com uma certa frequência alguns pequenos debates e não muito recorrentes a respeito de educação especial. Passados esses conteúdos, já entramos na questão da legislação da educação, que se limita à Constituição Federal e às questões ligadas à educação presentes na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Estatuto da Criança e do Adolescente e parâmetros curriculares nacionais. Na questão dos conhecimentos específicos, nós já temos também os aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, antropológicos da educação física. E dentro desses aspectos, na parte de conhecimentos específicos, nós tem sido trabalhado dentro das avaliações as abordagens pedagógicas da educação física. Aí passando pela desenvolvimentista, construtivista, a crítico-superadora, a crítico-emancipatória, saúde renovada e outras tantas que existem presentes na literatura da educação física. Tem também a questão dos aspectos pedagógicos da corporeidade no ambiente escolar, educação física e educação especial com menos frequência, aspectos fisiológicos, bioquímicos, biomecânicos no ambiente escolar, avaliação em educação física, crescimento e desenvolvimento corporal e psicomotor, planejamento e execução das aulas de educação física, aspectos desportivos no âmbito escolar e a legislação, os parâmetros curriculares nacionais para a educação física e o nosso código de ética. Bom, todos esses conteúdos são os conteúdos mais frequentes ligados a conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos nas provas de educação física, concursos públicos de educação física. Como os concursos públicos eles foram formulados no decorrer de 2 décadas. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, os concursos começaram a tomar grande vulto na década de 90. E na década de 90, os 2 principais conteúdos avaliados nos concursos públicos de educação física eram os aspectos fisiológicos, bioquímicos e biomecânicos no ambiente escolar e prática esportiva.
E quando entrava a prática esportiva, também entravam algumas questões ligadas à organização desportiva. Então as provas de concurso público tinham questões ligadas a esses dois aspectos e algo ligado à organização desportiva. Com o decorrer da década de 90, a educação física começa a dar maior importância a algumas literaturas e alguns autores da educação física proveniente da década de 80. Então, os concursos, eles começam as questões dos concursos começam a se modificarem. É deixado de lado os aspectos fisiológicos, bioquímicos e biomecânicos do ambiente escolar e começa a ter maior força os aspectos históricos da educação física, que vai formulando a discussão do movimento humano desde a Grécia até chegar aos últimos debates que foram realizados na década de 80 com a abertura política e o aumento da respeitabilidade por essa literatura da educação física que foi produzida na década de 80. Então, com o decorrer do tempo, esses aspectos históricos começam a ganhar espaço em detrimento a esses aspectos ligados à área de saúde. Já na década de 2000, os concursos públicos ainda mantêm esses aspectos históricos com bastante força, mas retorna a questão do esporte dentro do contexto das avaliações. Mas o esporte ele não volta com as mesmas características que tiveram sido utilizado na década de 90, no início da década de 90. O esporte entra com um esporte educacional, o esporte social. Na década de 90 era muito comum as questões de provas na qual se perguntava algumas regras bastante específicas até de alguns desportos. Já na década de 2000, essas perguntas, esses questionamentos a respeito de esporte têm características ligadas ao processo educacional. E isso eu acho que é bastante interessante. Nos últimos anos, a partir de 2005, 2006, 2007 até a atualidade, esses aspectos históricos têm perdido espaço nas avaliações de concurso público e a questão do planejamento, da avaliação do esporte no contexto educacional começa a dividir espaço com a questão do crescimento e do desenvolvimento motor, que também é muito importante dentro da educação formal, conhecida como educação fundamental e educação ensino fundamental e ensino médio. Essas fases da educação brasileira, elas dão uma importância muito grande para essa questão de crescimento e desenvolvimento corporal e desenvolvimento psicomotor. Inclusive essas questões de crescimento e desenvolvimento corporal e psicomotor têm surgido não somente nas provas de educação física, mas nas avaliações de pedagogos, nas avaliações de outros profissionais que também trabalham com o movimento. Bom, o que esperar dos novos, desses conhecimentos? Tudo vai depender de como a educação e o contexto político-social vai conduzir o nosso formato de avaliação. Isso é algo, essa simbiose, essa troca é algo relativamente comum. Qual é a minha opinião sobre o atual formato de avaliação baseado nessas três grandes áreas de conhecimento? Língua portuguesa, conhecimento específico e conhecimentos pedagógicos. De modo geral, eu acho que ela está sendo apresentada de maneira bastante adequada. Não vejo não vejo maiores problemas, mas ainda vejo possibilidades de modificações dentro dessas grandes áreas de conhecimento que são classificadas como clássicas, que são as mais recorrentes, que fazem parte de uma espinha dorsal da avaliação. Acredito que a questão ligada à ética, considerando o nosso contexto
político atual vai ganhar mais força nas avaliações na área de educação. Ou será discutido ética, seja nas avaliações de conhecimentos pedagógicos ou na questão de conhecimentos específicos. E entendo que também a questão da ética vai ser ponderada mais cedo ou mais tarde dentro dessas grandes áreas de conhecimento, dessas disciplinas que estão sendo apresentadas aqui. Em síntese, temos concursos públicos com essa espinha dorsal e percebemos que a maneira na qual ela está sendo colocada corresponde ao contexto social, político e econômico do nosso país. No bloco anterior, nós apresentamos as grandes áreas de conhecimento presentes nos concursos públicos de educação física. Agora nós iremos discutir as novas áreas de conhecimento que são apresentadas nesses mesmos concursos, que com o passar dos anos tem sido sistematicamente cobrada junto com língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Quais são as principais áreas de conhecimento? Raciocínio lógico, conhecimentos gerais, história e geografia local e informática. Isso é bom ou ruim? Por que é bom? Por que é ruim? Na verdade, eu entendo, a bem da verdade, eu entendo que não há problemas em selecionar novas áreas de conhecimento nas avaliações. O que eu vejo como problema é a falta de contextualização desses conteúdos, desses novos conteúdos, ao processo educacional, tanto ao que tange a avaliação e seleção de concurso público, quanto à prática laboral do profissional de educação física nas escolas das redes na qual ele foi contratado. Discutir raciocínio lógico, conhecimento geral, história, geografia e informática numa prova de seleção, eu não vejo isso como um grande problema. O problema é como esses conhecimentos eles têm sido colocados. Vou dar alguns exemplos. Raciocínio lógico já teve muita força no início da década de 90. Quase todos os concursos tinham língua portuguesa e raciocínio lógico ou matemática. Foi perdendo a força de alguma maneira. A questão do raciocínio lógico está retornando aos concursos públicos. Particularmente eu não me sinto muito à vontade em questionar o porquê ou não do raciocínio lógico. Entretanto, eu posso discutir com toda a propriedade se esse raciocínio lógico tem sido apresentado dentro de um contexto educacional da avaliação do concurso público e na prática laboral desse profissional de educação física. A meu ver, não tem sido contextualizado. O raciocínio lógico tem sido uma prova bastante direcionada e para algumas questões muito pontuais e muito técnicas que não cria esse diálogo entre as questões educacionais. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais eu também aprovo a presença dele dentro dos concursos públicos. Entretanto, eu tenho uma certa reserva com relação a conhecimentos gerais, porque os conhecimentos gerais também têm sido apresentados fora de contexto. Eu acho que discutir, por exemplo, Primavera Árabe, discutir aquecimento global, Rio+20, o contexto político global, discutir a própria globalização, eu acho importante dentro das avaliações. Só que tem que estar minimamente organizado para que isso reflita lá na frente no trabalho do profissional de educação física. Eu acho que isso não está acontecendo. Hoje as questões de conhecimento gerais, elas são de caráter jornalístico, superficiais. Não que o jornalismo seja superficial, mas tem que ser superficial para que você também tenha volume na hora de fazer a avaliação, porque você pode perguntar sobre meio ambiente, pode perguntar sobre ponderações políticas de uma determinada região, por exemplo, a América Latina.
Eu acho que isso é importante, mas como contextualizar isso no processo de trabalho do profissional de educação física? Hoje eu não vejo. Em resumo, um profissional que ele está contextualizado, ele está bem informado a respeito de política, religião, informações regionais, meio ambiente, cultura, arte, esporte. Uma pessoa que está minimamente informada, ela consegue fazer uma questão de conhecimentos gerais. Isso eu acho importante, que o profissional de educação física tenha essa formação. Aliás, eu acho importante que qualquer pessoa tenha essa cultura geral. Mas numa avaliação de educação física é necessário que tenha um mínimo de contextualização, né? História e geografia local. Também acho que são conteúdos que são importantes, mas atualmente essas questões ligadas à história e geografia não têm sido trabalhadas também de maneira eficaz. Perguntar datas, eventos culturais, eventos religiosos de determinada cidade ou região é interessante, mas eu não consigo ainda contextualizar isso no processo educacional. Isso é necessário. Quer se discutir história, quer se discutir geografia, que coloque isso dentro de um processo cultural, não como aconteceu em alguns dos concursos que eu observei, que ficam perguntando a respeito de datas, e o candidato tem que decorar a data, por exemplo, de fundação do município, a data onde se comemora o principal evento religioso. Em algumas cidades do Brasil, onde a principal data comemorativa da colheita do produto agrícola da cidade. É algo ainda difícil de você contextualizar dentro do processo. É possível? Claro que é possível, mas é necessário que as bancas examinadoras façam esse esforço e coloquem questões que tenham essa contextualização. A outra questão, e isso eu tenho particular carinho e conhecimento, é na questão de tecnologia, nas questões ligadas à informática. Hoje, os principais concursos na área de educação e de educação física que ponderam a respeito de informática fazem questionamento nas avaliações que são questionamentos frios, questionamentos técnicos, que não vai fazer com que o profissional de educação física selecionado faça com que esses conteúdos na área de informática e de tecnologia se reflitam na sua prática. Por exemplo, fazer uma questão onde se pergunta qual é o navegador web mais utilizado no Brasil e no mundo. Como isso vai refletir na prática laboral do profissional de educação física? Teclas de atalho. Qual é a tecla de atalho no determinado editor de texto que faz com que a fonte fique em negrito, itálico, sublinhado? Qual a tecla de atalho que faz salvar um documento no editor de texto? Como se fazer uma fórmula numa planilha, no editor de planilha eletrônica? É necessário que os educadores saibam, principalmente os educadores que formulam essas questões, que tecnologia, informática não é área fim, é área meio. E como área meio, ela tem que dar o subsídio necessário para que as práticas educacionais consigam surtir resultados dentro de um processo de planejamento e um processo avaliativo. Fazendo uma análise esdrúxula, antigamente a educação, os homens mais primitivos, usavam pedras e rabiscavam nas rochas. Com a evolução tecnológica, ele passou a fazer o uso do quê? Do quadro negro e do giz. Podemos também acreditar
a presença do quadro branco e da caneta esferográfica também como uma evolução tecnológica. Deixou-se de usar o quadro negro para usar o quadro branco. Com o passar do tempo usamos os projetores, os retroprojetores, os laptops, data shows, ou seja, é um conjunto ferramental a serviço de alguma coisa, que no nosso caso é o serviço da educação. Então, é necessário que essas questões ligadas à tecnologia e informática tenham um mínimo de correlação com a educação e a educação física. Perguntar para o candidato a tecla de atalho, eu não sei se isso é interessante. Não sei se isso vai trazer qualquer tipo de benefício para o cidadão que vai pagar pelo salário desse profissional que foi recém-contratado nesse concurso. Então, é necessário que todas essas disciplinas, essas novas áreas, sejam contextualizadas no processo educacional. Hoje, a meu ver, não tem sido feito de maneira adequada. Na verdade, as questões que vêm sobre essas novas áreas de conhecimento têm sido classificadas vulgarmente como pegadinhas. Porque às vezes você pode, às vezes não, até com frequência, você tira a pontuação de um bom candidato porque ele não sabe a data de fundação da cidade para colocar um outro candidato que decorou uma série de datas e de eventos, veja bem a palavra que eu estou usando, decorou uma série de datas e de eventos, decorou certas informações e teve uma qualificação melhor do que aquele outro profissional que tem experiência, tem formação, se dedicou para a prova, mas que, porque não sabe a tecla de atalho no editor de texto ou na planilha eletrônica, na planilha editor de planilha eletrônica, ele deixa de entrar dentro da lista de classificados ou de aprovados. Isso é algo que tem que ser refletido. E eu estou trazendo essa reflexão para vocês. Bom, qual é a conclusão? É que essas áreas de conhecimento, elas são bem-vindas. Entretanto, elas não têm sido colocadas de maneira adequada dentro dos processos de avaliação. É necessário que isso seja refletido na seleção dos bons profissionais. Isso não tem acontecido. Então, eu espero que a apresentação das principais áreas de conhecimento e essas reflexões e questionamentos a respeito das novas áreas de conhecimento façam com que vocês, candidatos, tenham uma atenção especial àquilo que realmente tem importância na hora de ser avaliado e, principalmente, aquilo que tem realmente importância na hora de você ser um bom profissional de educação física. Obrigado pela atenção, obrigado por você assistir esse vídeo e até o nosso próximo encontro.